Há momentos em que a vida parece seguir um roteiro invisível, como se decisões que deveriam nascer da intenção estivessem sendo guiadas por algo que age antes do pensamento. Acordamos, repetimos gestos, seguimos impulsos, reagimos de formas que não planejamos. Tudo acontece rápido demais para ser questionado. Quando a mente tenta entender o que está conduzindo cada escolha, encontra apenas silêncio. É nesse silêncio que o hábito invisível se esconde. Ele não aparece como uma voz, não se anuncia como uma força, mas move cada dia com a precisão de um mecanismo treinado. Pequenas ações que parecem naturais, como pegar o celular assim que os olhos abrem ou recuar diante de uma tarefa que exige esforço, revelam um padrão muito mais profundo. A mente executando ordens que foram instaladas sem autorização. Perceber isso exige coragem, porque confronta a ideia de que estamos sempre no comando. No entanto, quando se observa com atenção, o padrão surge. Há uma linha que conecta a repetição de pensamentos, o mesmo tipo de desculpa, a mesma fuga, a mesma intenção adiada. A neurociência descreve esse processo como uma economia automática do cérebro. Ele repete o que já conhece para poupar energia, e quanto mais repete, mais rápido esse ciclo se torna. O que começou como uma escolha consciente transforma-se em uma rotina escondida que opera com total autonomia. Esse vídeo abre essa porta para que a mente enxergue com clareza a estrutura silenciosa, que decide antes da consciência decidir. Nada disso está ligado à força ou fraqueza. Está ligado à forma como o cérebro funciona quando ninguém o dirige de maneira intencional. E quando esse funcionamento automático domina, a vida é conduzida por reflexos antigos, não por propósito definido. O objetivo aqui é romper esse automatismo e trazer a mente de volta para um estado de escolha real. Não se trata de lutar contra si mesmo, mas de iluminar o lugar onde o hábito invisível atua para que, pela primeira vez, você tenha acesso ao mecanismo que molda seu comportamento. Quando essa compreensão desperta, o hábito perde o poder que tinha na escuridão e você começa a assumir controle sobre aquilo que até hoje parecia inevitável. O cérebro não pede permissão. Como ele cria padrões automáticos antes que você tenha consciência disso. O cérebro opera como um sistema de sobrevivência altamente sofisticado que aprendeu, ao longo de milhões de anos, a economizar energia sempre que possível. Ele registra cada comportamento repetido, cada pensamento recorrente e cada emoção habitual, armazenando tudo isso como atalhos internos para agilizar suas respostas. O curioso é que esse processo ocorre sem consulta, sem diálogo e sem qualquer tentativa de verificar se aquele padrão ainda serve ao seu propósito atual. O cérebro simplesmente repete. Ele funciona como uma oficina que trabalha no escuro, refinando automatismos enquanto você acredita estar no controle. Quando uma ação se repete algumas vezes, ainda há consciência. Você percebe que escolheu fazer aquilo. Mas quando se repete por semanas ou meses, o cérebro transfere a responsabilidade para circuitos mais profundos, onde tudo é executado sem reflexão. Esse fenômeno é chamado de automatização neural, que significa transformar esforço em reflexo. O que era decisão se torna resposta. O que era intenção se torna impulso. E quando isso acontece, a mente passa a agir antes que você consiga pensar sobre o que está fazendo. É por isso que muitas pessoas explicam suas reações dizendo "nem pensei", porque de fato não pensaram. O circuito automático assumiu o volante. Esse mecanismo é útil quando se trata de hábitos saudáveis, como amarrar os sapatos, dirigir ou cultivar uma rotina produtiva. O problema surge quando o padrão automatizado é justamente o que sabota metas, tira o foco, alimenta inseguranças ou reforça um comportamento que você gostaria de abandonar. O cérebro não distingue hábito útil de hábito prejudicial. Ele só mantém aquilo que você repete. Se o padrão se torna confortável para o sistema, ele se fortalecerá, mesmo que enfraqueça sua vida. Isso cria a ilusão de que falta força de vontade, quando o que realmente falta é compreensão da velocidade com que o automático entra em ação.
A tentativa de mudança costuma falhar porque a consciência entra tarde demais na partida. A pessoa decide agir diferente, mas o hábito já reagiu por ela. O impulso antigo é mais rápido que a nova intenção. Essa sensação de ser puxado de volta não é fraqueza, é apenas o cérebro fazendo o que foi programado para fazer, repetir o conhecido. A questão é que esse conhecido pode ser justamente a limitação que prende a vida no mesmo ciclo. Quando você entende que o cérebro não pede permissão para criar padrões, começa a perceber o intervalo entre estímulo e comportamento. Esse intervalo é pequeno, quase imperceptível, mas é nele que o hábito invisível revela sua presença. Identificar esse instante é como acender uma luz num quarto onde você sempre caminhou no escuro. A partir desse momento, você deixa de culpar a si mesmo e passa a reconhecer que existe um mecanismo funcionando antes da consciência. Não se trata de lutar contra esse mecanismo, e sim de reassumir o comando que ele tomou sem que você percebesse. É nesse espaço que nasce a possibilidade real de mudança, porque ali está a chave para quebrar o ritmo automático e reconstruir um novo padrão que esteja alinhado ao propósito que você deseja viver. O nascimento do hábito invisível. O momento exato em que um comportamento comum se torna um comando subterrâneo. Um hábito invisível não nasce de um grande acontecimento, de uma decisão marcante ou de um episódio que muda o rumo da vida. Ele surge de algo muito menor, quase imperceptível, um gesto repetido que o cérebro interpreta como um padrão confiável. Pode começar com a forma como você lida com um desconforto leve, como buscar distração toda vez que sente tédio, evitar uma tarefa que exige esforço ou procurar uma recompensa rápida quando a mente pede alívio. Esses gestos, aparentemente inocentes, são como pequenas sementes lançadas no terreno da repetição. Se forem regadas diariamente, crescem sem que você perceba. A repetição atua como uma espécie de cimento neural. Cada vez que você faz algo da mesma forma, o cérebro reforça o caminho que conduziu àquela ação, tornando-o mais rápido, mais eficiente e, com o tempo, quase automático. A neurociência chama isso de fortalecimento sináptico, que significa aumentar a força das conexões entre neurônios envolvidos naquele comportamento. Não há emoção forte, não há aviso. O processo acontece com suavidade, como uma porta que se fecha lentamente até encostar sem fazer ruído. O hábito passa a existir no subterrâneo da mente, operando longe da sua observação. O que torna esse nascimento tão perigoso é justamente sua sutileza. A pessoa só percebe o resultado final quando já se tornou difícil agir de forma diferente. Quando chega ao ponto de dizer, não entendo por que sempre faço isso, o hábito já percorreu todo o caminho da repetição até se transformar em reflexo. O comportamento inicial que parecia irrelevante, agora dita prioridades, define como você reage, como foge, como decide. Ele passa a influenciar desde escolhas simples até decisões importantes que moldam seu futuro. O mais intrigante é que muitas vezes esse hábito nasce como resposta a um desconforto emocional mínimo. Talvez seja a busca imediata por alívio quando a mente se sente pressionada. Talvez seja a tendência de adiar algo que exige energia mental. Talvez seja a necessidade de sentir controle em um momento de insegurança. A ação repetida oferece um alívio temporário, e o cérebro registra esse alívio como sinal de que aquele comportamento é funcional. O hábito nasce aí, nesse pacto silencioso entre desconforto e compensação. Com o tempo, o hábito deixa de ser uma resposta a uma situação específica e se torna uma estrutura estável dentro da mente. Ele passa a atuar mesmo quando o contexto muda, mesmo quando você deseja fazer diferente, mesmo quando entende racionalmente que esse comportamento limita sua vida. O hábito invisível não acompanha sua evolução. Ele só segue funcionando porque foi programado para isso. O que foi útil um dia pode se transformar no maior obstáculo à mudança. Reconhecer o momento em que esse hábito nasce é essencial para desmontá-lo, porque permite compreender que ele não surgiu por falha pessoal, e sim por um processo natural do cérebro. Isso devolve o poder à consciência,
Permite enxergar que o hábito não é uma sentença, mas apenas uma construção mental que pode ser substituída. Quando você identifica o nascimento, começa a rastrear o ciclo. Quando rastreia o ciclo, começa a recuperar a liberdade de agir fora do comando subterrâneo que governou tantas escolhas ao longo dos anos. A armadilha da falsa escolha. Quando você acredita que decidiu, mas foi apenas o hábito escolhendo por você. A falsa escolha surge como uma sensação convincente de autonomia. A mente declara que decidiu algo, que avaliou possibilidades e escolheu o melhor caminho. Porém, quando observamos com mais profundidade, percebemos que muitas dessas decisões acontecem dentro de um trilho já estabelecido pelos hábitos invisíveis. O cérebro cria esses atalhos porque prefere economizar energia. Ele seleciona respostas que já funcionaram antes e as entrega como se fossem escolhas racionais. A pessoa sente que decidiu, mas o hábito apenas repetiu a mesma reação condicionada. Esse fenômeno é tão sutil que passa despercebido durante anos. Você pode acreditar que está escolhendo descansar quando, na verdade, está reagindo ao desconforto de iniciar uma tarefa difícil. Pode acreditar que não está no clima para algo importante quando, na verdade, o hábito aprendeu que evitar esforço traz uma recompensa emocional imediata. O hábito se adianta, toma a frente, oferece uma justificativa convincente e a mente aceita, sem questionar. O resultado é uma vida conduzida por decisões que parecem voluntárias, mas que nasceram de impulsos automáticos moldados pela repetição. O cérebro usa a memória emocional para sustentar essas falsas escolhas. Ele recupera sensações associadas ao caminho mais conhecido e faz você acreditar que essa preferência é genuína. Só que não é preferência, é condicionamento. Você não está escolhendo o que quer, está escolhendo o que o hábito treinou para parecer confortável. O hábito gosta de previsibilidade, de segurança, de repetição. Por isso ele oferece essas sensações como argumento sempre que a consciência tenta mudar o rumo. Esse processo cria a impressão de que você tomou uma decisão lógica, quando, na prática, apenas seguiu o caminho emocional mais fácil. O perigo da falsa escolha é que ela cria uma ilusão de autonomia. A pessoa acredita estar no controle, então não questiona, não observa, não se distancia da resposta automática. Isso dificulta perceber quando o hábito está manipulando a direção da vida. Um simples pensamento como "não vou começar agora" pode parecer racional, mas pode ser apenas o hábito protegendo o padrão que deseja manter. A justificativa mental é tão rápida que impede que você veja o impulso original. O hábito fala antes da intenção e disfarça sua voz. Quando você começa a identificar essas falsas escolhas, algo muda. Surge um espaço interno onde é possível questionar o impulso. Esse questionamento não exige força de vontade exagerada. Exige clareza. Perguntar, eu realmente decidi isso ou apenas repeti o que sempre fiz? Cria um distanciamento suficiente para desfazer o domínio do hábito. Esse distanciamento é uma ruptura no ciclo automático. Ele interrompe a sequência que faria você agir pela repetição. A descoberta da falsa escolha não tem o propósito de culpar, mas de despertar. Nenhum hábito invisível se sustenta quando é observado com lucidez. A repetição perde força quando a consciência intervém antes da ação. A partir disso, você aprende a diferenciar intenção verdadeira de impulso condicionado. E essa diferença é o ponto exato onde o controle da vida começa a voltar para suas mãos. Quando a mente entende que muitas escolhas eram apenas reações disfarçadas, ela abre espaço para decisões reais, construídas com propósito e não com automatismos antigos. O ciclo químico que sustenta o hábito, como dopamina, cortisol e antecipação, moldam sua vida sem que você perceba. O hábito invisível não é apenas uma construção mental. Ele é sustentado por um conjunto de reações químicas que operam com precisão dentro do cérebro. Cada comportamento repetido ativa uma combinação de substâncias que reforçam o padrão existente. Quando algo gera uma sensação agradável, ainda que por poucos segundos,
A dopamina registra aquele caminho como relevante. Quando algo gera tensão ou desconforto, o cortisol marca esse caminho como algo a ser evitado. E quando o cérebro antecipa qualquer uma dessas sensações, ele dispara respostas antes mesmo da ação acontecer. Esse ciclo químico cria um sistema que guia comportamentos sem depender da consciência. A dopamina não é a substância do prazer como muitos acreditam, ela é a substância da expectativa. Ela funciona como um marcador interno que diz ao cérebro: repita isso porque promete algum tipo de recompensa. Essa promessa pode ser real ou ilusória. Pode ser um alívio rápido, uma distração momentânea ou um impulso que apenas interrompe a tensão. O hábito nasce quando a dopamina reforça a conexão entre o comportamento e a sensação de recompensa, mesmo que essa recompensa prejudique objetivos maiores. O cérebro não avalia a longo prazo, ele apenas fortalece o que parece funcionar agora. O cortisol, ao contrário, é a substância que dispara quando há tensão, medo ou desconforto. Ele ensina o cérebro a evitar situações que geram esforço emocional. Isso explica por que tantas pessoas fogem de tarefas importantes sem perceber. Quando algo exige autocontrole, foco ou disciplina, o cérebro pode interpretar como ameaça. Ele aciona cortisol e o hábito invisível surge imediatamente para oferecer uma saída mais confortável. Esse mecanismo faz com que a pessoa acredite estar escolhendo descanso, quando está apenas reagindo ao desconforto químico de iniciar algo desafiador. A antecipação é o elemento que fecha esse ciclo. O cérebro aprende a prever, com precisão, qual sensação virá antes mesmo da ação acontecer. Isso significa que o hábito é ativado muito antes do comportamento começar. Se o cérebro antecipa a recompensa, o hábito impulsiona você a agir de forma repetida. Se antecipa desconforto, o hábito impulsiona a fuga. A decisão racional não chega a entrar na conversa. O ciclo químico já decidiu. O mais impressionante é que esse sistema opera a partir de memórias antigas. Se em algum momento da vida um comportamento trouxe alívio, o cérebro grava essa informação e continua usando o mesmo padrão anos depois, mesmo que a situação tenha mudado completamente. A química interna não acompanha sua evolução. Ela apenas repete o que conhece. Isso explica por que os mesmos comportamentos surgem em momentos diferentes da vida, como se tivessem vida própria. Entender esse ciclo químico não é um exercício teórico, é uma forma prática de perceber que a mente reage antes do pensamento. Quando você identifica que a dopamina está oferecendo uma recompensa falsa ou que o cortisol está empurrando para a fuga, a consciência desperta. Você percebe que não é o comportamento em si que domina sua vida, mas o conjunto de sensações antecipadas. A partir daí, começa a surgir um espaço novo, onde é possível agir com intenção, não com impulsos. Esse espaço é o ponto de ruptura que inicia a reconstrução de um novo padrão mental. O reflexo emocional secreto, a resposta silenciosa que você aprendeu sem perceber e que define 80% das suas atitudes. O reflexo emocional secreto nasce muito antes de qualquer pensamento consciente. Ele é a primeira reação interna que aparece diante de um estímulo, mesmo que você não a reconheça. Pode ser uma leve contração no peito, um impulso de evitar, uma tensão repentina, um desejo de buscar conforto imediato. Esse reflexo ocorre tão rapidamente que parece não existir. Porém, é ele que define qual direção o hábito invisível seguirá. A neurociência explica esse fenômeno como resposta emocional primária, uma reação automática criada pela repetição e pelo condicionamento. Esse reflexo não consulta a lógica. Ele simplesmente responde. O reflexo emocional se forma quando o cérebro aprende a vincular situações específicas a sensações específicas. Se uma tarefa exigiu esforço no passado, o cérebro aprende a associá-la ao desconforto. Quando essa tarefa aparece novamente, mesmo antes de você pensar, o reflexo emocional já ativou o impulso de adiar. Se um desafio trouxe insegurança, o reflexo aprende a proteger você com evitação. Quando o desafio reaparece, o reflexo age,
silencioso e rápido. A pessoa acredita que está apenas sem vontade, mas na verdade está obedecendo a esse reflexo emocional moldado pela repetição de experiências antigas. Esse reflexo é poderoso porque cria uma camada de interpretação automática da realidade. Antes mesmo de observar o que está acontecendo, você já sente algo que orienta sua ação. A sensação passa a moldar a decisão. Isso explica por que tantos comportamentos parecem surgir do nada. Eles não vêm do nada. Vêm do reflexo emocional. Ele é a força que sustenta o hábito invisível e dá ao cérebro o argumento necessário para repetir a mesma ação de sempre. Quando a sensação interna é desconforto, o hábito oferece fuga. Quando a sensação interna é expectativa, o hábito oferece repetição da recompensa rápida. O corpo reage e a mente apenas acompanha. O mais surpreendente é que o reflexo emocional nem sempre está alinhado com sua intenção atual. Ele pode ter sido útil em um momento da vida, quando você precisava evitar riscos ou buscar proteção. Porém, quando se torna permanente, prende você a respostas que já não fazem sentido. Algo simples como enviar uma mensagem, iniciar um projeto ou enfrentar uma conversa difícil pode acionar reflexos criados anos antes, em contextos completamente diferentes. A resposta emocional se tornou um comando automático que já não combina com a pessoa que você está tentando se tornar. Quando você começa a notar esse reflexo, a percepção muda. A reação deixa de ser invisível e passa a ser observada. Essa observação é o momento em que o hábito perde força. Cada vez que você identifica o reflexo antes de agir, você enfraquece a ligação entre sensação e comportamento. A consciência assume o espaço onde antes havia apenas automatismo. Esse é o ponto em que surge a possibilidade real de mudar atitudes profundamente enraizadas. Entender o reflexo emocional secreto não é apontar defeitos internos. É compreender que a mente opera com mecanismos que priorizam repetição e proteção. Quando o reflexo é iluminado, ele perde o controle que exercia no escuro, e é justamente essa luz que permite construir novas respostas. O objetivo é substituir reflexos antigos por intenções conscientes, criando um padrão onde você decide não por impulso, mas por clareza. É aqui que a reconstrução do hábito começa de verdade, porque é aqui que você vê o motor silencioso, que movia suas escolhas sem autorização. A mente fragmentada. Quando pensamentos automáticos começam a substituir sua verdadeira intenção, a mente fragmentada surge quando diferentes partes do pensamento começam a agir de forma independente, cada uma puxando a consciência em direções que não refletem seu propósito real. Isso acontece porque pensamentos automáticos criados pela repetição e moldados pelo hábito invisível entram em ação antes que a intenção consciente tenha tempo de se manifestar. É como tentar conduzir um barco enquanto correntes ocultas empurram na direção contrária. Você pensa que está escolhendo o caminho, mas uma força silenciosa já começou a conduzir o movimento. Esses pensamentos automáticos são rápidos, econômicos e previsíveis. Eles não analisam, não questionam e não avaliam. São respostas prontas que surgem assim que o cérebro identifica um padrão familiar. Quando uma tarefa parece difícil, o pensamento automático sugere adiamento. Quando surge a possibilidade de mudança, o pensamento automático resgata inseguranças antigas. Quando aparece uma chance de crescimento, o pensamento automático apresenta os mesmos argumentos que mantiveram você preso durante anos. Esses pensamentos são construções antigas que foram reforçadas pela repetição, não por intenção. O problema é que, quando esses pensamentos dominam, a mente perde sua unidade. A intenção consciente deseja avançar, crescer, experimentar algo novo. Mas o pensamento automático deseja preservar o conhecido. A fragmentação nasce dessa disputa interna. Uma parte de você sabe o que precisa ser feito, enquanto outra parte tenta proteger padrões que já não servem. Essa divisão cria uma sensação de desgaste mental,
como se houvesse uma tensão constante entre querer agir e não conseguir agir. Porém, essa tensão não é fraqueza. É apenas o resultado de uma mente funcionando em duas camadas diferentes, a camada da intenção e a camada do hábito. Com o tempo, os pensamentos automáticos começam a substituir a verdadeira intenção. Eles se tornam tão rápidos que parecem ser a própria decisão. Quando isso acontece, a pessoa acredita que não tem motivação, que não tem disciplina, que não tem clareza. Na verdade, ela apenas perdeu o acesso à própria intenção porque o hábito ocupou esse espaço. O pensamento automático fala tão cedo e tão alto que impede a intenção de se expressar. A mente fragmentada deixa de ser um problema abstrato e se torna uma experiência concreta, presente nas escolhas diárias. Essa fragmentação cria outro efeito importante. Ela impede que você veja o contexto completo das situações. O hábito reage com base no passado, enquanto a intenção tenta agir com base no presente. Quando o pensamento automático domina, você começa a interpretar situações atuais com lentes antigas. Isso limita a percepção, distorce a realidade e reduz a capacidade de tomar decisões alinhadas ao propósito consciente. A mente passa a operar com pedaços desconectados, memória emocional de um lado, desejo genuíno de outro, impulso automático empurrando para direções antigas. A unificação da mente começa quando você identifica a origem desses pensamentos automáticos. Quando reconhece que eles não expressam sua intenção, mas apenas seu condicionamento, surge um espaço de escolha. Esse espaço permite questionar o pensamento antes de segui-lo, permite observar o impulso antes de obedecer, permite agir com base no que você quer construir, não no que você sempre repetiu. Quando a intenção volta a ocupar o lugar que lhe pertence, a fragmentação perde força. A mente deixa de ser terreno de conflito e volta a ser instrumento de direção. Como o hábito invisível sabota seus objetivos de forma sutil e sofisticada. A sabotagem criada pelo hábito invisível não aparece como destruição imediata. Ela se manifesta como pequenas distorções que acumulam impacto ao longo do tempo. É assim que metas são abandonadas, projetos são interrompidos e rotinas disciplinadas se desfazem antes mesmo de ganharem forma. O hábito não confronta a intenção de maneira direta. Ele opera com sutileza, alterando detalhes que parecem insignificantes, mas que deslocam você do caminho antes que perceba. É a decisão de adiar 5 minutos que se transforma em 1 hora perdida. É a sensação de que hoje não faz tanta diferença, que se transforma em semanas sem progresso. A sabotagem se instala onde a atenção não está. O hábito invisível usa a familiaridade como arma. Sempre que você tenta mudar, ele ativa uma série de microcomportamentos que levam de volta ao padrão antigo. Quando você decide acordar mais cedo, o hábito ativa o impulso de permanecer na zona de conforto, resgatando memórias que justificam o descanso. Quando decide iniciar um projeto, o hábito envia pensamentos que ampliam a dificuldade e reduzem a motivação. Quando tenta desenvolver disciplina, o hábito recupera as sensações associadas ao fracasso passado, enfraquecendo a confiança. Nada disso soa como sabotagem. Parece apenas lógica cotidiana. Essa é a sofisticação do mecanismo. O hábito invisível não trabalha contra seus objetivos de maneira declarada. Ele trabalha para preservar a economia interna do cérebro. Cada meta exige esforço, e cada esforço ativa um sistema que o hábito tenta neutralizar. Por isso a sabotagem é tão convincente. Ela se disfarça de prudência, de cansaço, de justificativa racional. A pessoa acredita que está sendo realista, quando na verdade está sendo guiada por um padrão emocional que teme mudanças profundas. O cérebro prefere o conhecido ao benéfico, prefere o repetitivo ao transformador. Há outro aspecto crítico. O hábito invisível reorganiza prioridades sem que você perceba. Aquilo que deveria ser importante perde intensidade emocional, enquanto distrações ganham força. O hábito desloca seu foco para atividades que mantêm o padrão antigo. De repente, a tarefa mais relevante parece menos urgente, e a ação irrelevante ganha atratividade.
Esse desequilíbrio cria um cenário onde você tem metas claras, mas não age na direção delas. A vida passa a ser conduzida por impulsos fragmentados, não por escolhas intencionais. Essa sabotagem se torna especialmente poderosa quando se mistura com o ritmo acelerado da mente. Os impulsos surgem rapidamente, como se fossem simples preferências. Quando a pessoa tenta observar o que está acontecendo, já foi levada para longe da meta. É assim que projetos longos são abandonados, hábitos novos são quebrados e ciclos antigos retornam com força. Não porque falta vontade, mas porque a estrutura automática age primeiro. A ruptura começa quando você percebe que essa sabotagem não é pessoal. Não é falta de capacidade, nem de força, nem de disciplina. É apenas um mecanismo antigo tentando preservar o que conhece. Quando você identifica esse padrão, se torna possível interromper o processo antes que ele avance. A clareza surge no momento em que você consegue ver que a sabotagem não reflete sua intenção, mas um hábito que se fortaleceu no silêncio. Reconhecer esses movimentos sutis devolve a você a capacidade de decidir de verdade. Cada vez que você impede o hábito de conduzir suas ações, enfraquece a estrutura automática e fortalece o caminho que deseja construir. A sabotagem se desfaz quando a intenção consciente começa a guiar passos, antes que o impulso automático tome o controle. A ilusão do controle. Por que a força de vontade não funciona se o hábito estiver instalando a realidade por trás da sua consciência? A força de vontade costuma ser tratada como a solução universal para qualquer mudança. Muitas pessoas acreditam que basta querer com intensidade, focar completamente e resistir aos impulsos antigos para transformar a própria vida. No entanto, quando o hábito invisível está instalado, a força de vontade perde eficácia porque chega atrasada. O hábito atua antes da consciência. Ele molda a interpretação do momento, altera a sensação interna e decide qual impulso será ativado. Quando a força de vontade tenta agir, a estrutura automática já colocou o corpo e a mente em movimento na direção oposta. Isso cria a ilusão de falta de disciplina, quando na verdade existe um mecanismo mais rápido e mais profundo governando o comportamento. A ilusão do controle nasce quando a pessoa acredita estar tomando decisões racionais, mas está apenas recebendo comandos automáticos. A mente cria justificativas elaboradas para sustentar essas decisões, tornando difícil perceber que elas não vieram da intenção consciente. O hábito utiliza esses argumentos internos como cortina de fumaça. Ele ativa pensamentos que parecem lógicos, mas que servem apenas para manter o padrão antigo. O resultado é um esforço mental enorme tentando resistir a algo que não foi entendido. Quanto mais a pessoa insiste na força de vontade, mais se esgota, porque está lutando contra um processo que não vê. A neurociência mostra que a força de vontade é como um músculo de curta duração. Ela se desgasta rapidamente quando enfrenta resistência contínua. Por isso, a mudança baseada apenas em esforço costuma falhar. O hábito invisível tem raízes profundas, sustentadas por química cerebral, memória emocional e repetição. Ele opera nos primeiros segundos de decisão, enquanto a força de vontade só aparece depois. A disputa é desigual. A pessoa sente que está lutando contra si mesma, mas na verdade está lutando contra um ritmo automático consolidado ao longo dos anos. A ilusão de controle também aparece quando a pessoa pensa que pode mudar um comportamento apenas porque decidiu fazer isso. A decisão é importante, mas não muda automaticamente a estrutura que sustenta o hábito. A mente precisa de novos caminhos, novas associações e novos reflexos para substituir o padrão antigo. Sem isso, a força de vontade se limita a tentativas isoladas, que se desfazem assim que o cansaço aparece. Não é fraqueza, é incompatibilidade entre intenção e automatismo. A verdadeira mudança começa quando você entende que a força de vontade não é o centro da transformação. Ela é apenas o ponto de partida. O que realmente transforma é a reeducação da mente automática, o processo de treinar o cérebro para responder de forma diferente
quando enfrenta tensão, desafio ou expectativa de recompensa rápida. Quando a estrutura interna muda, a força de vontade deixa de ser necessária em grandes quantidades. O comportamento novo surge com menos esforço, porque não há mais uma batalha constante entre intenção e hábito. A ilusão do controle se dissolve quando você percebe que não precisa lutar contra o hábito, mas substituí-lo. O cérebro sempre buscará o caminho mais consolidado. Se o novo caminho for mais forte que o antigo, ele se tornará o padrão. É assim que a intenção consciente recupera espaço. A mudança deixa de depender de esforço e passa a depender de prática consistente. Nesse momento, o comportamento não é mais imposto pela força de vontade, mas conduzido por um sistema interno renovado. A ruptura, o momento exato em que você percebe o hábito invisível operando e consegue interrompê-lo. A ruptura não acontece quando você força uma mudança, mas quando percebe, com clareza absoluta, o instante em que o hábito invisível tenta assumir o controle. Esse instante é breve, quase imperceptível, porém decisivo. É quando surge o primeiro impulso automático para repetir o padrão antigo. Pode ser a vontade repentina de adiar algo, a busca imediata por distração, a sensação de desconforto ao iniciar uma tarefa importante ou a tendência de voltar a um comportamento que você sabe que limita sua vida. Esse momento revela o coração do hábito, porque ali ele mostra sua estrutura antes de se disfarçar com justificativas. Quando você reconhece esse instante, cria uma fissura no ciclo automático. Pela primeira vez, a mente não segue o impulso sem questionar. Surge um espaço interno onde a consciência observa o movimento e identifica que aquilo não vem de uma decisão, mas de um condicionamento. Essa observação interrompe o fluxo que sustentava o comportamento. O hábito depende da rapidez e da inconsciência para se manter. Quando você vê o que está acontecendo, a repetição perde velocidade e a mente deixa de operar no modo automático. A ruptura não exige força, exige presença. É nesse estado de atenção que a pessoa percebe que o impulso não é uma ordem. Ele é apenas uma sugestão do cérebro baseada no passado. Quando você percebe isso, a sensação de urgência se dissolve e o impulso perde credibilidade. O hábito se enfraquece porque não encontra mais obediência cega. A consciência começa a recuperar o território que estava dominado pelo automático. Esse processo muda radicalmente a relação com o comportamento. A pessoa deixa de acreditar que está lutando contra si mesma e passa a entender que está apenas escolhendo entre repetir um padrão antigo ou permitir que a intenção verdadeira apareça. A ruptura revela que existe, sim, um espaço de escolha e que esse espaço sempre esteve presente, apenas encoberto pelo impulso rápido do hábito. Identificar esse espaço é como abrir uma janela em um quarto escuro. O ambiente não muda imediatamente, mas agora há luz suficiente para ver o que antes era invisível. Com o tempo, esse momento de ruptura se torna mais claro. A pessoa começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Percebe que o impulso surge sempre nos mesmos horários, nos mesmos contextos, diante das mesmas sensações. Percebe que a justificativa que parecia lógica é sempre a mesma frase apenas disfarçada. Percebe que a realidade não estava sendo interpretada com clareza, mas filtrada pelo hábito. Essa percepção desarma a estrutura automática e permite que novas decisões entrem em cena antes que o comportamento antigo domine. A ruptura é o primeiro sinal concreto de que a mudança é possível. Ela não transforma tudo de uma vez, mas inaugura um caminho onde a mente começa a responder ao presente, não ao passado. A partir desse ponto, cada interrupção consciente enfraquece o hábito invisível e fortalece a intenção. Quando esse processo se repete, a ruptura deixa de ser exceção e passa a ser parte natural da sua nova forma de agir. Reprogramação prática. Como instalar um novo ciclo neurológico que devolve o controle da sua vida. A reprogramação prática começa quando você entende que o cérebro aprende, sobretudo, pela repetição intencional. O hábito invisível se fortaleceu,
porque foi repetido sem questionamento. Agora, a nova estrutura mental precisa ser construída pelo caminho oposto: repetição consciente. Não é necessário transformar o comportamento inteiro de uma vez. O que realmente importa é a criação de pequenos atos consistentes que sinalizam ao cérebro que um novo padrão está sendo instalado. Cada uma dessas ações funciona como uma nova trilha neural, e quanto mais você repete, mais essa trilha se torna o caminho preferencial da mente. O primeiro passo é criar uma interrupção clara no ciclo automático. Isso significa escolher um microcomportamento que substitua o impulso antigo sempre que ele surgir. Pode ser uma pausa de 3 segundos, uma respiração profunda ou uma frase curta que lembre sua intenção real. O cérebro precisa dessa âncora inicial para entender que existe outra opção além da resposta automática. Essa pequena interrupção é suficiente para desestabilizar o hábito antigo e abrir espaço para o novo comportamento entrar em cena. Depois dessa interrupção, o próximo movimento é direcionar a mente para uma ação simples e executável. Quanto mais simples a ação, maior a probabilidade de repetição. O cérebro não cria novos hábitos a partir de metas grandiosas, mas a partir de ações específicas e repetidas com consistência. Essa prática transforma o novo comportamento em um caminho familiar, reduzindo a resistência interna. A resistência diminui porque o cérebro reconhece que o novo padrão também oferece benefícios. O sistema químico, antes sustentado pelo hábito antigo, começa a se reorganizar. Outro elemento essencial é a clareza. O cérebro responde melhor quando sabe exatamente qual ação tomar. Uma intenção vaga, como ser mais disciplinado, não cria trilhas neurais sólidas. O que cria novas trilhas é a definição de um comportamento concreto. Por exemplo, iniciar uma tarefa por 2 minutos, organizar um pequeno espaço, escrever uma ideia importante ou tomar uma decisão simples que mova você para a direção que deseja. Esses pequenos atos acumulados reorganizam a percepção da mente. O esforço deixa de parecer impossível porque não exige força de vontade contínua, apenas constância. A repetição consciente também modifica o ciclo químico que sustentava o hábito invisível. Quando você pratica o novo comportamento, mesmo em pequena escala, o cérebro começa a liberar dopamina associada ao avanço real, não à recompensa falsa. A sensação de progresso substitui a necessidade de alívio imediato. Isso fortalece o novo padrão e enfraquece o antigo. O ciclo de antecipação muda. O cérebro passa a esperar resultado, não fuga. Essa expectativa é o que solidifica o novo hábito em longo prazo. Com o tempo, o novo comportamento deixa de ser uma escolha difícil e se torna parte natural da sua rotina interna. O esforço inicial se transforma em familiaridade e a familiaridade em automatismo. A reprogramação prática chega ao ponto onde o hábito positivo passa a funcionar sozinho, sem exigir esforço consciente para existir. É assim que o controle da vida retorna para suas mãos, quando o cérebro passa a trabalhar a seu favor e não contra suas intenções. O poder do novo automático. Quando você treina a mente para trabalhar a seu favor enquanto vive sem esforço, o novo automático nasce quando o comportamento consciente deixa de exigir esforço deliberado e passa a ser sustentado pelo próprio cérebro. É o momento em que a mente entende que o novo padrão não é uma experiência temporária, mas uma direção permanente. O cérebro começa a priorizar esse caminho porque reconhece que ele oferece estabilidade, clareza e resultados consistentes. Aquilo que antes parecia uma mudança difícil se transforma em algo natural, integrado ao modo de viver. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência. Para que o novo automático se estabeleça, o cérebro precisa enxergar repetição, previsibilidade e propósito. Repetição cria a trilha neural. Previsibilidade torna o comportamento confiável aos olhos da mente. Propósito dá significado ao padrão novo, evitando que ele se dissolva com o tempo. Quando esses 3 elementos trabalham juntos, o hábito antigo perde força,
porque o sistema interno encontra mais vantagens no comportamento atual. O cérebro é orientado por eficiência. Se o novo hábito mostra que funciona, ele se torna o caminho preferido. A grande transformação acontece quando você percebe que não precisa mais investir energia para manter esse comportamento. A ação acontece de forma espontânea. O impulso para fugir, adiar ou se distrair perde intensidade. O corpo responde com mais rapidez ao que você definiu como importante. A mente deixa de operar com resistência e começa a operar com fluidez. O novo automático se torna uma espécie de alicerce interno que sustenta suas escolhas, mesmo quando você não está prestando atenção consciente nelas. Isso muda completamente a forma como você enxerga a disciplina. Disciplina não é mais um peso, nem um estado de guerra interna. Ela se converte em algo semelhante a respirar. Uma função que acontece naturalmente, porque a mente foi treinada para operar dessa maneira. A emoção deixa de interferir tanto nas decisões. O impulso deixa de conduzir o comportamento e o ruído interno diminui. O novo automático cria harmonia entre intenção e ação, eliminando aquela sensação de descompasso entre o que você quer e o que acaba fazendo. O impacto disso vai além das tarefas diárias. Quando o novo automático está consolidado, você passa a perceber mudanças profundas na forma de interpretar desafios. Obstáculos deixam de ser gatilhos do hábito antigo e se tornam oportunidades de aplicar o padrão que você treinou. A mente responde com curiosidade, não com fuga. Responde com interesse, não com medo. Responde com ação, não com adiamento. Essa mudança não surge de força de vontade, mas do refinamento do sistema automático que agora trabalha alinhado ao seu propósito. Esse processo fecha o ciclo iniciado quando você identificou o hábito invisível. O que era reação inconsciente se tornou escolha consciente. O que era escolha consciente se tornou prática repetida. E o que era prática repetida se tornou um novo reflexo automático. A mente deixa de ser terreno onde padrões antigos decidem por você e passa a ser um ambiente moldado por intenções claras. O novo automático, quando bem treinado, se transforma no maior aliado do seu desenvolvimento pessoal. Ele sustenta sua disciplina enquanto você vive sem esforço excessivo, permitindo que você avance com constância e tranquilidade.